Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Rita. Eu sou o Silvio. E como nós estamos em Orlando, nossa participação vai ser através desse vídeo. E nós escolhemos o capítulo 27, Característica do Cristão Renovado, do livro Novos Rumos do Cristianismo. Isso aí. Então, como todo mundo sabe, né, esse livro do Adolfo aqui é de perguntas e respostas. Então, a gente vai falar sobre as perguntas, né, e rapidamente dar uma pincelada em cada resposta, tá bom? Ok, então vamos à primeira pergunta, né, Rita? O primeiro questionamento a respeito do tema é de que, sendo o espírito terreno de pouca evolução, a assimilação dos ensinamentos se dá de forma lenta. Mas como já estamos na era do mentalismo, iniciando uma nova etapa da Terra, como identificar os cristãos que estão realmente se renovando, Rita? Porque a gente, né, vê muita gente, é comum a gente ouvir, né, o pessoal falar, né, mas como essa terra está terrível, tanta gente fazendo um monte de coisas esquisitas, mas a gente precisa focar, né, naqueles que estão com essas características do cristão renovado. A gente tem como identificar, né? Será que o som tem essa característica? Bom, se não tem, passa a ter, tá? Começa a fazer por onde, que tá mais do que na hora, né? Nosso tempo já se esgotou. Então, o Adolfo, né, o autor desse livro, ele diz que nós precisamos focar na nossa autorreforma, né, fazendo uma autoavaliação. Então, o que seria essa autoavaliação, né? É ver como que nós já estamos, como é que está a nossa frequência mental, como é que estão os nossos hábitos, já estamos mudando de hábitos, né? Porque aquela coisa de, eu sou assim mesmo, isso já era, né? Não, mas mudando de hábito e adquirindo novos valores, né? E valores positivos. Né? Isso, e hábitos também positivos. Né? Não, é claro, mudar para melhor, a gente não pode mudar para pior, não podemos andar para trás, temos que andar sempre para frente, né? Então é isso, a gente, com essa autoavaliação, a gente vai perceber, né, se nós já estamos nesse ponto, né, de estar com valores diferentes, né? Essa mudança mental é muito importante. Muito como importante. Adolfo diz, né? O homem é aquilo que ele pensa, quer dizer, nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos e, consequentemente, o que fazemos, né? Todos esses elementos. E estamos na era do mentalismo, né? Então, o mentalismo, né? Então, a gente precisa realmente mudar nossa frequência mental, porque isso é muito fundamental. Embora todos nós saibamos, né, já que somos todos adventistas, não era bom a gente falar o que é a era do mentalismo, porque a gente fala, e aí? O que seria a era do mentalismo? Pode falar. O que seria a era do mentalismo? Eu acho que a era do mentalismo é a era da força superior. Né? Diferentemente dos muitos séculos e milênios onde nós convivemos com a ideia de que teríamos que aceitar, né, todos os valores que nos foram passados, né, no caso pela religião cristã, sem contestar, né, nos dias de hoje, né, com o homem criando as mais diferentes formas de tecnologia, indo para a Lua, né? Tá aí o Elon Musk fazendo foguete que dá ré. Não cabe que nós tenhamos um segmento religioso ou professemos um segmento religioso com coisas que a gente percebe que não tem a ver com a nossa realidade. Não tem a ver com o nosso dia a dia, nem com as coisas que a gente acredita e que a nossa inteligência pode, digamos assim, acalentar. Né? Essa era do mentalismo, né? É aquela era de deixar para trás, né, mais do que nunca o homem velho, né? O homem velho e a secularização, né? Não sei se vocês lembram lá do livro dos Adventos, que fala sobre a secularização e a eternização. Então, a secularização é exatamente o contrário, né, do que nós devemos fazer agora nessa era do mentalismo, né, que é largar esses dogmas, né, esses princípios que nós não podemos nem discutir, então, e entrar nessa eternização, né, de uma vez por todas. A eternização, o que é? Né? Esse eterno vir a ser, essa eterna transformação, essa eterna modificação. E a nossa reforma íntima exige isso, né? Essa mudança aí direta. Então, quanto mais a gente começa a se transformar, a gente vai perceber que a arrogância, a maledicência, essa prepotência, ganância, todas essas soberba, todas essas mazelas, elas vão começar a desaparecer. Porque aí vamos estar já mais aptos a sermos cristãos
que vamos, né, representar a benevolência, a complacência, tudo, o oposto de tudo que a gente falou, crística, né? Todos os sentimentos evangélicos. O evangelho, né, é praticar esse evangelho. Então, a prática do evangelho, ela vai se dar cada vez mais, né, conforme nós vamos nos modificando. E com essa prática, todas as outras coisas que são esses pontos negativos, a nossa sombra, vai começar a diminuir naturalmente, né? E na medida que nós vamos praticando esse novo cristão, né, vamos sendo mais úteis à nossa sociedade, né? Com certeza. Vamos servindo de uma maneira mais equilibrada, com mais discernimento, né? Isso, porque esse é o ponto-chave da nossa existência, né? É o servir ao próximo, né? E não faz nenhum sentido, mesmo no segmento religioso, né, que nós não apuremos o nosso discernir das coisas, né? Claro. Porque você não só discerne por estar no segmento religioso, é necessário que a gente possa discernir para viver melhor dentro da própria sociedade, né? É isso mesmo. Numa sociedade que a gente sabe que cada vez mais ela abraça valores estranhos aos ensinamentos do Mestre Jesus. Externos, né? Esses valores externos, que aliás é o assunto do outro questionamento que Adolfo coloca nesse capítulo, que é em relação, né, a essa paixão que nós temos pela nossa profissão, pelo nosso país, nossa formação acadêmica. A gente adora mostrar nossos títulos, né? Eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. E o que isso quer dizer, né? Para a espiritualidade, nada. Para a gente aqui, talvez alguma coisa, às vezes, né? Porque nem todos os empregos vão necessitar de um título desse, mas as pessoas gostam, né? Se apegam a essas coisas. Então, isso é tudo o quê? Material, bem material. Então, são coisas que nós não vamos levar quando nós passarmos, né, dessa nossa passagem tão temporária aqui na Terra, nessa encarnação. Então, nós levamos o quê? Os nossos conhecimentos, né? Todos os nossos desenvolvimentos aqui enquanto espíritos, mas esses bens materiais não vão servir para nada. Mas o Adolfo também diz, né, que isso ainda é uma fase transitória, né? Esse fato de nós sermos apegados à matéria, nós sermos apegados aos bens transitórios, né, é ainda o nosso processo de desenvolvimento, nosso processo de reconhecer Deus dentro de nós, né, de buscar o nosso eu crístico, a nossa força superior. Faz parte da nossa infância espiritual, né? Essa coisa, porque a gente primeiro valoriza muito essas coisas externas e esquece de valorizar as internas, né? Então, é valorizar mais os bens terrestres aos bens celestes. E ele diz também que nós somos administradores temporários desses bens, né? Eu gosto Aliás, isso é uma coisa forte e é uma coisa muito difícil, acredito, para todos nós. Por quê? Você, mas eu não posso me apegar, mas eu tenho a minha família, mas eu tenho a minha casa, e eu tenho os meus demais bens. A minha, né? Tudo meu. Nunca é nosso, e na verdade, nosso. Nada é nosso, né? Nós estamos numa relação, digamos assim, de condomínio, onde todo mundo é parte daquilo, mas ao mesmo tempo cada um tem uma individualidade, cada um tem um caminho dentro da espiritualidade. Né? E uma vez que a gente desencarna, a gente não vai levar nenhum desses valores. Então, na verdade, o que é nosso é o que nós aprendemos em convívio com a nossa família ou em convívio com as pessoas com as quais nós trabalhamos, né? O que nós fizemos em prol do nosso semelhante. Os ensinamentos que nós tivemos enquanto encarnados, né? Esses elementos, na verdade, eles são a base para que nós desenvolvamos as virtudes que Jesus ensinou a todos nós, não é verdade? É isso mesmo. Então, quer dizer, ficar apegado, que seja aos bens materiais, seja a nossa possível beleza, né? Porque tem gente que, por exemplo, não quer envelhecer nunca. Não! Como se fosse possível, né? Então fica nessa luta, né? Eu não vou. Uma luta inútil. E um apego à forma, né? Um apego à beleza. Por exemplo, olha os meus cabelos brancos, gente. Embora eu pinto uma vez por mês, tá? Aí, tá vendo? Ainda não desapegou completamente. Assume os cabelos brancos. Mas é isso, esse apego aos bens transitórios, né, não deixa de ser uma inexperiência de Deus, né, de nossa parte. E isso aí é a questão de tempo mesmo, né? E a cada encarnação nós aprendemos um pouquinho mais. E esse aprendizado, ele vai se agregando ao nosso espírito. Agora, esses bens materiais, eles são transitórios enquanto a gente está por aqui. Porque a gente precisa desses bens também, né? A gente precisa morar, a gente precisa comer, a gente precisa, né, se transportar daqui para lá. Então, isso é importante sim, enquanto a gente está aqui. Mas a gente não pode deixar que isso seja
o mais importante de nossa vida, né? E não pode deixar que eles nos possuam, né? E no final das contas, a gente não pode esquecer, né, que é uma coisa muito batida, mas eu acho que é extremamente importante. Nós somos seres espirituais numa experiência física. Né? Então, se nós somos seres espirituais, aquilo que diz razão ao espírito, aquilo que é um modo de nós polirmos o nosso espírito, é que de fato nós temos que dar importância. Né? E o Adolfo também diz que viver de uma maneira desapegada é uma forma de nós nos prepararmos para quando formos desencarnar. Isso, né? sim, isso Porque faz uma aí a grande gente diferença. pode fazê-lo com elegância. Né? Uma vez que você está desapegado das coisas do mundo, você está muito mais apto a tentar vivenciar as coisas do mundo espiritual. Eu não lembro de quando eu desencarnei das outras vezes, não, mas eu acredito assim, que se a gente tiver realmente a certeza da imortalidade do espírito, quando a gente desencarna, deve ser muito mais fácil, né? A aceitação deve ser assim, instantânea, né? Opa, voltei para casa, né? Deve ser por aí, eu acho. Então, aí tem um outro questionamento que Adolfo coloca nesse capítulo, que é em relação à questão de que mesmo nós já conhecendo as leis de Deus, né, a gente faz todos esses estudos, quantos grupos aí, não é só o nosso grupo, quantos grupos aí pela Terra, né, estão em estudo, estudam o Evangelho, estudam o autor A, B ou C, e aí? E essa literatura tão vasta, espiritualista, aonde está nos levando? Será que está conseguindo, né, nos transformar? E ele ainda diz, né, por que nós insistimos nos conceitos, né, religiosos ultrapassados, nos comportamentos espiritualmente infantis. Né? Da onde está? O ensinamento está, né, levando a gente para onde? Então é importante a questão do discernimento aqui, né? Porque se a gente está estudando, está nesses estudos todos, o discernimento ele tem que estar presente para que a gente possa realmente extrair dali o melhor, né? E até avaliar o que a gente está lendo. Porque tem leituras e leituras, então a gente pode, com o nosso discernimento, né, definir ali algumas coisas que, de repente, isso aqui não está muito de acordo com a nossa lógica, né? Porque a logicidade, ela está presente, né, em todo nesse mundo espiritual. As leis de Deus são lógicas, então isso faz parte de nós e a gente precisa também utilizar essa lógica e o discernimento durante os nossos estudos para aprender mais e para também separar, né, o joio do trigo, né? E tem uma questão que o Adolfo sempre fala conosco, que eu acho que ela é muito forte nessa nossa resistência, que é a questão da biologia, né? Sendo que essa biologia, ela só é melhorada a cada encarnação, na medida em que nós vamos nos transformando. Então, quanto mais nós formos resistentes em aceitar os ensinamentos como um farol para a nossa vida, né? A tendência é que a gente continue mantendo uma biologia que não acompanha a ideologia, né? Que não acompanha esse ideal de você poder alcançar e vivenciar uma vida mais crística. Né? É verdade. Então aí o Adolfo menciona 2 tipos de cristãos, né? Aqueles orgulhosos e os que são apáticos. Então, os orgulhosos, ele sempre comenta, né, que os orgulhosos são muito tímidos com os haveres do céu. Então, ele diz que as pessoas tímidas, na verdade, elas são orgulhosas. E aí, sempre que ele fala isso, eu vejo as pessoas assim, né, pensando, olhando um para o outro. E aí, eu que me acho tímida, né, eu fico, então eu sou orgulhosa. O que eu posso fazer agora, né? O que eu tenho que fazer, né, para modificar isso? E ele fala dos apáticos também. E os apáticos é o quê? Os apáticos, eles não agem como uma forma de defesa, né? Porque aí eles dizem, não, é porque eu sou muito inseguro ainda, né? Então a minha confiança ainda está um pouquinho baixa, então é melhor eu não fazer nada não. E aí não se entrega, né? É sempre dito que a gente precisa se atirar no ignoto. Então é importante a gente correr riscos. Os riscos são importantes na vida, a gente precisa arriscar, a gente precisa andar para frente. Agora, ficar sempre, né, na defesa, né, na defensiva, né, como a gente chama, né, ficar na defensiva também não faz a gente caminhar, a gente fica parado ali. Eu acho importante que a gente fale sobre isso, Rita, mas quando a gente diz correr risco, parece que você está se expondo, né? Quando você diz, eu vou me atirar no ignoto. Mas no nosso caso específico, a gente há de convir que não é assim. Porque se é um processo de aprendizado, o aprendizado significa que na medida em que você
vai assimilando essas coisas, você até está mais apto a correr risco. Olha. Só que alguns, por exemplo, podem participar de um grupo como o CEL, mas na verdade você não apreende as coisas. Você está socialmente no grupo, mas você não está vivenciando os ensinamentos, você não está assimilando. Então, para esses, é um pulo no escuro absurdo, né? Por quê? Porque ele não tem uma base real. Mas para aqueles que têm uma base real, nós somos chamados a ser desafiados, sim. Mas eu continuo dizendo, não é uma coisa inconsequente, Não, é uma escada, claro é que um não. processo gradativo. Claro que não. Esse risco é o seguinte, o que eu entendo, né, de quando eu falo assim de temos que nos arriscar, temos que realmente, né, botar a cara a tapa, é porque nós estamos falando do quê? Dos ensinamentos do Evangelho. E o que é sempre nos dito? Que nós precisamos o quê? Divulgar esta palavra. Sim. E para falar, é preciso que a gente tenha essa coragem de chegar e botar a cara lá na frente, a tapa. E é um risco, sim, porque as pessoas discordam da gente. Então, a gente precisa ter essa convicção de quando falar, sim. né, se arriscar mesmo. Ah, não vou falar não, é melhor não falar não, é melhor ficar quieto. Porque aí, ó, né, ninguém fala nada comigo, eu vou ficar aqui na minha. São os apáticos. Eu não vou me comprometer, Não né? vou me comprometer, são os apáticos, entendeu? E os outros que têm vergonha de falar, né, os orgulhosos, porque aí eu vou falar, o que será que eles vão pensar de mim e tal. Então, esses são aqueles cristãos que ainda não têm, né, a convicção do Evangelho dentro de si. Agora, os cristãos que já estão em processo, né, de reforma já um pouquinho já mais adiantado, esses são aqueles que realmente aceitam um debate esclarecedor, que não tem medo de encarar, de falar dos seus pontos de vista, de falar dos seus dos ensinamentos que já absorveu. E assim, os ensinamentos eles vão num crescente, né? A gente não sabe de tudo e nem nunca vai saber. A gente sabe um pouquinho agora, amanhã a gente vai saber um pouquinho mais, e aí a gente, nesse debate, a gente acaba, né, pensando em alguns pontos que talvez a gente não tenha no nosso grupo, mas um outro grupo talvez fale alguma coisa e nos leva a uma busca do que seria aquilo e tal. Então, isso é o crescimento, né? Essa busca constante, incessante, é que faz a gente crescer. Mas é preciso que a gente se jogue. Quando eu falo de nos jogar, é isso, entendeu? É encarar o desconhecido mesmo. E mesmo dentro do nosso grupo, nós não podemos ficar cristalizado com nenhum tipo de ideia. Não. Né? Mesmo que a gente tenha determinadas ideias como uma coisa já muito clara para todos, né? Sempre é possível ter uma maior expansão. Mas essa expansão só vai acontecer se nós nos debruçarmos sobre as questões. Né? Na medida em que a gente questionar o Adolfo, mas Adolfo, isso, e aquilo, e aquilo outro, aí alguém viria, que sujeito chato, vir fazendo pergunta. Sim, mas é necessário. Né? São exatamente essas perguntas que podem trazer novos ângulos. É evidente que você percebe até que ponto a pessoa é simplesmente chata ou ela está buscando realmente, né, uma outra compreensão, um outro ângulo que, de repente, todos nós, até por estarmos tão acostumados com aquela ideia, a gente não percebeu. É isso mesmo. A gente tem que prestar atenção que nas nossas aspirações, né? Sim. Então, temos que aspirar coisas assim mais elevadas. E assim, a nossa autoavaliação vai a todo momento nos dizer o quanto nós já caminhamos. A gente tem como fazer isso, basta a gente refletir, né, sobre os nossos atos, sobre quem eu fui e quem eu sou hoje, não é? Porque a gente se modifica, né? Nós hoje somos a nossa melhor versão. Então, por quê? Porque é aquela questão da eternização, né? O eterno vir a ser. Então, cada dia a gente aprofunda um pouquinho mais, quer dizer, quem está nessa vibe aí de se atirar no ignoto, né? Então, assim, é preciso que esse homem novo surja, né? E o homem... Então, como a gente estava falando, né, que já estamos na era do mentalismo, essa era do mentalismo significa o quê, né? Que pensar já passa a ser um cientificismo cósmico. E, nesse momento, é importante que cada um de nós já tenha o pensar, né, como primordial. E esse homem novo, o que ele faz de diferente do homem velho, né? Ele se preocupa mais com os seus pensamentos, com as suas aspirações, com a sua transformação. E uma coisa, né? Embora eu não entenda nada de física, né? Mas o nosso Adolfo é um físico. Ele diz que o cosmo é apolar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele adquire a polaridade daquilo que a gente emana. Então, como a Rita estava dizendo, né? Que nós temos que
ter cuidado com o nosso pensar. E quanto mais positivo nós pensamos, né, mais a gente influencia certamente esse cosmos, esse psiquismo planetário, no sentido, né, de que eles possam retornar para nós as melhores influências. Né? É isso aí. Então não é só uma questão de pensar positivo, né? É uma questão mesmo existencial. Isso, com certeza. E assim, esse cristão renovado, né, que vai estar em pleno desenvolvimento, Que somos nós, que né? somos nós, são vocês também, somos todos todos nós. Então, esse cristão renovado, ele vai dar mais, ele vai valorizar mais, né, esse amor ao próximo, essa compreensão com as fraquezas alheias que a gente fala tanto, que vai nos levar ao quê? A misericórdia do ver, ouvir e falar. Então você não vai mais reclamar nada comigo, não é isso? Não vou não, tá? Eu vou praticar. E assim, e as práticas evangélicas, né? Que isso é muito importante. A gente estudar só o evangelho não adianta de nada se a gente não pratica, né? E isso a gente vai conseguindo transformar o nosso entorno com a nossa própria transformação, porque a gente só transforma através do modelo, né? Precisamos desse modelo. Só ficar falando o que o outro precisa fazer, isso não leva ninguém a transformação nenhuma. Nós precisamos saber o que precisamos fazer para a nossa transformação, e através dos nossos comportamentos, nossos hábitos, nosso modo de ser, né, se transformando, as pessoas notam, as pessoas percebem isso. E aí você consegue, né, a gente consegue levar isso para o outro. Eu até diria, Rita, que é uma coisa que fica muito na nossa cabeça, né? Eu não vou, quer dizer, propositadamente influenciar o outro. Não, ele vai naturalmente. Não, ele vai me olhar e ele vai notar. E pode ser que ele não note, mas não importa, né? Não. Na verdade, não importa. O crucial nessa questão é você saber que você está fazendo o seu caminho. Sim, né? a gente não Se tem o outro que prestar percebe, atenção. se o outro não percebe, é um problema dele, até porque, como nos é ensinado, o caminho é solitário. A nossa busca rumo a Deus, ela é individual. Né? Ninguém vai fazer por nós. Então, se o outro nota, se o outro não nota, não é um problema nosso. O que o outro pensa de mim não me diz respeito a essa pessoa que está pensando sobre mim. Então, a gente tem que ter essa autoconfiança, a gente tem que ter essa convicção, a gente tem que entender quem nós somos, né, o que estamos fazendo, e termos essa força, buscar essa nossa força, né, interior, e anular tudo que vier de fora, né, que queira às vezes nos derrubar. Isso é importante também nas mensagens, eles sempre falam. A gente precisa ser forte, porque a gente vai ter, né, as pessoas que vão ser contra o que nós estamos pregando. E é importante que nós tenhamos a convicção para realmente, mesmo com muitas coisas contrárias, né, nos atacando, permanecer, né, na tranquilidade. Aliás, uma das últimas mensagens, se não a última, né, que foi recebida, fala exatamente disso, né? Como é que nós, tendo ciência daquilo que é o correto, nos deixamos levar por outros caminhos, nos deixamos influenciar por outras coisas, né? Ele até diz de que vale você... Eu não lembro qual foi a expressão, pegar um alicate com ponta de ouro para separar o joio do trigo, quando o que está sendo pedido é que você entre dentro da situação, né? Você seja, sei lá, a própria raiz da sua transformação. Então, quer dizer, é muito importante, né, a consciência ou o discernimento. É isso aí. E para encerrar, né, o Adolfo encerra o capítulo com uma citação do Pietro Baldi, que diz que não basta matar o homem velho, temos de ressuscitar o homem novo. E o que quer dizer isso? Ressuscitar, então, quer dizer que nós já... quando fomos criados, né, com esse homem novo dentro. Sim. Só que nós precisamos ressuscitá-lo, ou seja, trazê-lo à baila, trazê-lo à tona. Então é isso que nós precisamos fazer. Então não é buscar um homem novo, o homem novo já está aqui dentro de nós. Então, né? Esse homem novo a gente pode dizer que é um diamante bruto, né? A gente só precisa lapidá-lo para que ele adquira o seu brilho e cumpra o seu papel. E precisamos reconhecê-lo. Que legal. Isso? Então é isso, então, gente. Então, gente, muitíssimo obrigado. Obrigada. Que vocês se divirtam bastante, que seja, né, um excelente dia estando aí no céu. Que pena que não vamos pegar o almoço aí do evento, né? Mas divirtam-se por nós aí. Obrigada. Uma ótima tarde, tudo de bom. Tchau a todos.